meu canal YouTube P. Holanda. Estou aqui para gravar um pouco sobre algo entendedor, algo que você possa compreender, em que eu quero dizer que eu vivo aqui na minha cidade de Mossoró, a cidade que eu moro, porque a cidade que eu nasci foi Caiana, município de Augusto Severo. Mas estou praticamente, por não ser nativo, mas resido aqui há 65 anos, né? Praticamente sou moçoroense, né? Aqui desta cidade. Eu quero falar um pouco tempo desse tempo, para que eu possa falar algo relacionado que eu muitas vezes presenciei palestrantes, né, em congressos, por onde eu já estive, né, participando em palestras, em auditórios nas demais instituições em que eu cursei. Eu quero saber tudo aquilo que eu posso falar, né? E que nós falamos, tudo aquilo que pode se afetar e ser diante de um mundo, né? Que a gente pode publicar algo que é merecedor, né? Em todas essas décadas que nós podemos fazer diante de todas as angústias e transformações diante de um mundo, né, que é um mundo sem forma, um mundo extinto, né, e distinto daqueles que comandam ou vivem dentro de uma cidade, né, sempre fazendo algo em dúvida. Vivemos sobre muitas traumas que a vida nos traz, né? O que nós podemos ver é que hoje a gente vive num mundo de bolha, né? Antes nada existia disso. Meus pais, minha mãe, minha avó, meus tios, eles jamais viveram nesse mundo, né? Não de perseguições, né? Mas um mundo de muitas vezes inveja, que muitas vezes as pessoas ficam presas sobre essas novidades recentes, né? Que muitas vezes a gente, como conhecedor, pode transmitir muito algo dentro de um mundo, né? Dentro de uma metáfora que se pode fazer e dizer que não temos mais uma certeza de que exatamente o que acontece isso nesse momento diante de uma sessão em que você pode falar diante das pessoas, né? Em que dentro dessas outras coisas que pode fazer e ouvir uma palestra, né? E dentro dessas palestras existem momentos que as pessoas podem gracejar dentro de um lugar em que se pode juntar corpos e almas, né? Dentro de uma presença física. Nós sabemos que vivemos dentro de um mundo, dentro de uma tecnologia. Sabemos que cada dia nós vivemos mais dentro de um mundo que depende dessa tecnologia, com uma grande carência de princípios, né? Em que nós podemos criar mais nossos filhos dentro de uma escola aberta, né? Tudo aquilo que nossos avós nunca tiveram. E de qualquer jeito podemos fazer por motivos diferentes, muitas vezes que dentro das regras não se pode fazer muito clara, muito dura, né? Mas se fizermos algo que sempre levar de um jeito que pode ter um jeito ou não ter um jeito, dentro daquelas características, assim como eu, que várias vezes posso me apresentar como um informante, né?
não como autoritário, mas como uma questão de opinião que eu possa citar e mostrar para todos aqueles que, em 3 palavras, eu possa resumir algo, né? É entendedor. Eu posso dizer que daqui a 30 anos, todos os dias, você pode dizer assim: eu entendi, e que nos próximos 30 e talvez eu possa dizer, acho que eu não concordo. Eu sei que muitas vezes eles podem dizer que já não concordam, mesmo com 18 anos. Porque podemos diminuir nossos valores como indicadores, né, dentro de uma transformações que podem favorecer. Muitas vezes a gente se baseia dentro dos próprios alunos, né? Que eu possa ter sido aluno ou como posso ter sido um professor, mas que dentro dessas realizações sempre foi uma afirmativa, né? Que muitas vezes a gente pode citar esses exemplos, né, como modelo dos nossos avós, né? Pessoas que foram muitas vezes bem conscientes de um mundo em que eles viveram e sabiam que eram certos e errados, né? A gente sabe muitas vezes que um mundo dentro de todos não sabe, né, o que pode se acarretar dentro daquelas pessoas que vivem o seu próprio mundo. Nós sabemos que vivemos gastando nossas próprias energias, né, em que essas vidas são absolutamente assim assistidas, em que muitas vezes a gente vive nossos exercícios, né, não só correndo, né, gastando nossas energias, mas a gente pode ter, né, algo que beneficia o nosso corpo físico, diante de todas aquelas pessoas que praticam o seu esporte, né? E que podemos ter muitas vezes uma resposta sobre esse tipo de resposta, em que essa será a resposta em que você possa contribuir para uma concorrência, em que cedo ou mais tarde isso irá beneficiar seus próprios órgãos, né? Órgãos físicos, que irá beneficiar através de uma prática de um exercício, né? Em que muitas vezes nós somos obrigados, em que a nossa história a gente pode ser feliz. Ninguém pode chegar e dizer que a gente entra dentro de um mundo sem dialogar. O que nós podemos dizer muitas vezes, o que pode dizer, digo um defeito de verdade que eu posso, né? E que eu não possa dizer que aqueles são os nossos defeitos. Se nós sorrimos, um sorriso fácil, né? Se é obrigatório ou não. Hoje nós podemos dizer que somos obrigados a dar um sorriso, para não vivermos dentro de uma tristeza, dentro de um estado de uma melancolia, né? E que tudo isso é de um estado perfeito em que podemos dizer que tudo que vivemos dentro de um conceito, não teremos nunca assim viver sob um preconceito. Hoje nós devemos tratar dessas atenções muitas vezes sem dúvida, porque o que existe muitas vezes, o que se pode dizer é uma dica em que nós podemos viver sem nenhuma introdução sobre a fala, né? A minha fala é que eu posso dizer que eu posso traduzir algo, né, baseado com os princípios, né, em que se pode dizer que muitas vezes o conhecimento, né, que eu posso levar sobre um conhecimento bíblico, sobre uma história impressa dentro de uma Bíblia, em que não podemos capitalizar e captar algo que se pode acontecer, o que já aconteceu no século XV, o que se pode estar acontecendo hoje, né?
sabemos que muitas vezes todos aqueles historiadores que disseram que na Bíblia existia uma injeção da reforma, né? Porque acha que muitos historiadores falam que sem a Bíblia não poderia existir a própria história, né? Porque dessa mudança tecnológica, a partir de todos esses objetos que não salvam a própria idade, né? O próprio avanço dentro daquela década, né? De avanço em que se pode, né? Se sentir aliviado. Eu digo assim, que muitas vezes que nenhuma dessas coisas notáveis desse mundo pode se ter. Eu lembro muito bem que diante de um discurso que muitas vezes eu presenciei por parte de historiadores, viviam dentro dos seus conhecimentos, década a décadas, e assim se evoluía o que se pode falar do ontem e do hoje, e o que pode se prever no amanhã. Gente, era isso que eu queria falar, e em outra oportunidade eu irei falar com mais detalhes, algo que se pode introduzir e o que se pode saber sobre o que devemos viver nossas vidas, né? Pois é, obrigado, espero vocês, estou aqui no meu canal e sempre estarei trazendo algo, né, a falar sobre assuntos em diversas áreas, em que eu possa levar o conhecimento, o meu conhecimento e o conhecimento dos fatos. Ok, obrigado.